a, a dominação do Estado da educação, ela deu um viés totalmente político para a educação e temas que seriam interessantes e importantíssimos para a formação de uma identidade nacional, do brasileiro que ama ser brasileiro, foram abolidos, né? Sempre para trazer sempre essa narrativa de que nós somos explorados por 500 anos, somos escravizados por 500 anos. O caso clássico dessa narrativa é o Tiradentes, né? Exato. E somos sempre assim, na espera do quê? De um libertador, de alguém que venha nos salvar e libertar. Então, é criada uma narrativa política a partir da A história. história é contada pelos vencedores, né? A história o que eu digo, costumo dizer é o seguinte, que os atos do presente e os atos revolucionários do presente, eles são sempre fundamentados em uma distorção da história. Eles sempre buscam uma referência histórica. Uma referência falsa, né? Para justificar, né? E então, quando a gente está falando de Companhia de Jesus, nesse primeiro momento, e depois na colonização, como a primeira diocese, como que funciona? Como que a gente parte daí para frente? Não teve só jesuíta no Brasil, que fique claro. Então, quem mais? Vieram franciscanos, também dominicanos não, vieram bem depois. Dominicanos, curiosamente, Portugal enviou lá para o Timor, do outro lado do mundo. Os portugueses enviaram os dominicanos, impressionante. Mas os franciscanos ficaram mais em alguma região? Os franciscanos ficaram muito no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, Bahia, eles foram muito fortes. Veio também a Ordem do Carmo, Carmelo também foi muito forte. São Bento também veio. Os beneditinos também vieram, né? E ficaram bem, do Rio de Janeiro especialmente poderosos, tinham muito recurso. Então não foi só jesuíta, né? Foram até padres seculares, né? Que aqueles que não eram ligados a nenhuma ordem religiosa, que também vieram. E aos poucos houve uma organização, então, clássica da Igreja Católica, desenvolvendo as dioceses, né? O bispo primaz do Brasil é de Salvador. Começou com Dom Sardinha, que era uma figura péssima. Diga-se de passagem, morreu no banquete antropofágico, morto pelos caetés. Bem sugestivo o nome, né? Sardinha. Dom Sardinha. Ele era um fulano horroroso. E depois o Dom Leitão, que foi o segundo bispo, também acabou sendo... Então ele se organizou, né? Então se organizou um bispo, depois mais um bispo, aí ficou uma estrutura clássica da Igreja Católica. Então as coisas foram se organizando mas dessa forma. Tinha que se reportar a sempre Portugal, a Roma, sempre. Era... A Bahia ali era a diocese do Brasil, Salvador era a primeira diocese do Brasil, e existia só uma diocese, então, para toda a nação. Agora eu não lembro qual época, depois veio a diocese do Rio de Janeiro. E foi fragmentando. São Paulo, mas por muito tempo, durante esses primeiros anos, somente Salvador ali, e aí tinha o bispo de Salvador que prestava obediência ao Papa. Né? Ao Papa. E agora a coisa era muito ligada ao Estado, né? Portugal tinha o padroado, uma coisa pouco lembrada. Como Portugal teve esse projeto missionário, a Espanha também teve esse projeto missionário, então houve um acordo entre a Santa Sé e Portugal, no qual o próprio rei de Portugal, depois aprovado pelo Papa, obviamente, indicava os bispos, né? Então indicava o bispo do Brasil, o bispo da África, indicava até o bispo de Pequim, veja só. Até a década de 1860, quem indicava o bispo de Pequim era o rei de Portugal. Depois era aprovado pelo Papa. Então, outro erro da história do Brasil é olhar só para o Brasil. É um erro, porque o Brasil pertencia a um todo que era Império Português. Até 1822, a gente era parte de um todo. Um erro gravíssimo você estudar só a história do Brasil sem fazer o que estava acontecendo no Império Português na mesma época. E aí se você faz do jeito que eu estou falando, dá muito mais riqueza para a nossa história. Por exemplo, saber que ao mesmo tempo, na mesma época que estava sendo fundado São Paulo, 1554 estava sendo fundado Macau. Macau foi fundado lá pelo... Não foi fundado, foi uma autorização dada pelos chineses para Portugal fazer um assentamento lá na foz do Rio da Pérola, que é Macau. E é a mesma época, 1557. Logo depois, 1562, os portugueses estavam no Japão, estavam em Nagasaki. Então, à medida que você contextualiza, colocando na mesma época, o Brasil estava fazendo isso, a África era assim, a China era assim, Timor era assim, você enriquece muito mais
a história do Brasil. Agora não. Ensina para criança 1500, 1822, nem sabe que as relações do Brasil com Angola, que eram extremamente próximas, isso aí é pouquíssimo abordado, a ponto de Angola querer se unir, uma parte de Angola, querer se unir ao Brasil em 1822. Eles eram liames muito fortes que o Brasil tinha, chinesices, né, que influenciaram a nossa decoração de igreja até em Ouro Preto. Tudo isso acaba enriquecendo a nossa história e tudo isso é esquecido. E essa questão do padroado é interessante porque mostra o seguinte, não foram só os jesuítas ou só a igreja ou as ordens religiosas que evangelizaram o Brasil, mas foi o próprio Estado português que, com dinheiro dos impostos portugueses, financiava igrejas, financiava a fundação de escolas, financiava a construção de mosteiros, todos eles de hospitais, de orfanatos, todos eles com o objetivo de ajudar as pessoas, que era bem aquele princípio medieval teocêntrico, onde o rei se convertia e como um processo de civilizacional, mosteiros e escolas eram sendo fundados pelo próprio Estado. Então isso acontece também aqui no Brasil. Então é como se nós tivéssemos uma cristandade medieval no Brasil, ou seja, um período onde o poder espiritual ele estava acima do poder político, que estava acima do poder econômico. O poder espiritual conduzia todas as coisas. Que é uma hierarquia inclusive correta, deveria ser assim a divisão da sociedade, porque da mesma forma que São Paulo escreve que o ser humano ele possui um corpo, uma alma e um espírito, ou seja, o espírito ele está acima do corpo e da alma. Nosso Senhor disse que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade. São Paulo escreve as cartas aos Coríntios dizendo que nós devemos seguir o espírito e não a carne. Então mostra, espiritual é maior do que os outros. Então, o espírito ele tem uma referência ao poder espiritual. A alma tem uma referência ao poder político. E o corpo, aquilo que é produzido, ele tem uma referência ao poder econômico. Então, essa hierarquia social, ela era uma hierarquia que existiu um tempo no Brasil, que foi a hierarquia da alta cristandade medieval, que formou a civilização ocidental, a qual nós hoje pertencemos a essa civilização, e que hoje nós vivemos a total inversão disso. Hoje o poder econômico controla o poder político, que controla o poder espiritual. Nós temos uma total inversão desse papel hoje da sociedade. Por isso a sociedade hoje ela está tão desordenada como nós vemos. Então, olhar para a história do Brasil, percebendo essas coisas e colocando isso nesse contexto todo, a gente percebe a grandeza também do que foi Portugal. Aí você para com esse princípio errado de achar que era uma nação atrasada, uma nação só preocupada em explorar, que deveria que era colonizar. Inglaterra que era boa, né? A gente foi colonizado, né? Chegaram aqui os portugueses e os espanhóis, que eram as duas maiores potências mundiais da época. Nessa época a Inglaterra estava perdida, a França totalmente desorganizada, a Holanda nem se fala. Então há um erro que foi tudo criado pelo Caio Prado Júnior, naquele livro História Econômica do Brasil, de achar que... Caio Prado Júnior é um marxista fanático. E de achar que o Brasil, ele é uma colônia, ele é um país subdesenvolvido por ter sido uma colônia de exploração, quando na verdade os Estados Unidos e o Canadá, como foram colônias de povoamento, eles se tornaram desenvolvidos. Bom, se essa premissa é correta, então por que o Suriname hoje não é uma potência mundial? Por que a Guiana Francesa não é uma Por que aquelas ilhas do Caribe Por que Trinidad e Tobago não Jamaica, Haiti. Né? Porque a Nigéria também não foi colonizada pelos ingleses. Então isso aí foi um erro grotesco e que é passado todos os anos. Né, e é uma coisa completamente errada isso, porque de novo é uma coisa anacrônica, porque esse conceito foi desenvolvido no século XIX, principalmente por um francês chamado Leroy Beaulieu, que era adepto das teses do Adam Smith. Na realidade, se a gente for rastrear a origem, o problema começou com o Adam Smith, né? Querendo interpretar a história mais de forma materialista. Ele era um fanático defensor do mundo anglo-saxão e tinha preconceito com o mundo ibérico. Então ele começou a dizer que as colônias do mundo anglo-saxão eram melhores do ponto de vista civilizacional que as colônias ibéricas. Esse conceito foi para o continente, né? Porque o Adam Smith é britânico.
chegou em mais de alguns pensadores, 2, 3, mas o principal foi o Leroy Beaulieu. Ele escreveu, então, um tratado defendendo, então, a tese que havia duas classes de colônia, de exploração e a de povoamento. Há dois erros nisso daí, de análise. Primeiro é pegar um conceito do século XIX e extrapolar lá para o passado. Isso não faz o menor sentido, né? E o segundo que o conceito em si é completamente errado, porque você não consegue explorar um lugar sem um mínimo de povoamento. E você também não consegue povoar sem um mínimo de exploração. Exato. Então o conceito é falso. E depois alguns aí se debatem com a palavra colônia, né? O dicionário feito em Portugal no final do século XVII, esqueci o nome do autor, 1690, alguma coisa, colocava colônia, não no sentido dado pelo Leroy Beaulieu, obviamente, porque não havia o conceito é do século XIX. O dicionário usava o termo colônia no sentido romano, que era sinônimo de povoamento. Então, quando os portugueses se diziam colônia de Minas Gerais, colônia da Bahia, eles chamavam povoamentos daquela região. E o nome que se dava ao Brasil não era colônia do Brasil, era Estado do Brasil. Né? E depois tem um grande estudo feito pelo José Pedro Galvão de Souza, foi um dos maiores juristas do Brasil, infelizmente esquecido. Ele comenta, olha, se o Brasil de fato era uma colônia de exploração e estava em segunda classe em relação a Portugal, isso daí deveria ser refletido na lei portuguesa, né? Na lei de que valia para Portugal e para o Brasil. Se você estabelece uma hierarquia, eles são os explorados, nós somos os bons, os tais, isso aí devia se espelhar na legislação. Não tem isso. Não tem em nenhum lugar na legislação portuguesa que condena o Brasil a uma subversiência. O que valia para o cidadão aqui do Brasil, valia para Portugal. Como é que chamava os brasileiros? Exato. Português do Além-Mar. Português do Brasil, português do Além-Mar. Português do Além-Mar, que era uma mera designação geográfica. Exatamente. Não havia distinção. As ordenações filipinas, alguns capítulos das ordenações filipinas, duraram no Brasil até o Código de 1917, primeiro Código Civil do Brasil. Por exemplo, a lei vigorou mais tempo no Brasil do que em Portugal. Era o mesmo código que valia para Portugal e para o Brasil. E esse princípio de colônia, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem lá, vai para a Serra de Gramado, colonização alemã. Se você vai para Itália, para o Vale dos Vinhedos, ali Bento Gonçalves, Caxias do Sul, colonização italiana. O termo colônia, não tem esse teor pejorativo que foi dado quando se fala dos portugueses chegando aqui. Colônia simplesmente significa um grupo de pessoas que povoou esse lugar. Então, esse é o problema da ideologia, porque ela não se refere a questões da realidade, que são vistas dentro daquilo que você percebe na realidade. Então você olha para as pessoas que são de colônias, eles não têm nenhum teor pejorativo. É sinônimo de povoamento. E graças a eles, hoje nós temos ali um grande desenvolvimento no país inteiro. O outro grande problema desse termo foi que eles confundiram muito aquele neocolonialismo do século XIX, achando que aquilo que aconteceu no século XIX ocorreu no século XVI. Então eles trazeram toda aquela ação da Europa sobre a África, aquela divisão, aquela busca pelos metais. Foi exatamente isso que Portugal e Espanha fez. Não foi. E mesmo aquela 19 foi totalmente irregular. Também o que valeu para a Inglaterra não valeu para Portugal, o que não valeu para a Itália também foi totalmente desigual. E aí colocam no mesmo saco coisas que não fazem sentido. Mas isso é fruto da ideologia. Então você pega um conceito moderno para construir uma narrativa e extrapola esse conceito para o passado, coisa que não totalmente anacrônica, errado, não havia isso na época. E tudo isso com o objetivo de fundamentar um ato político do presente. Exatamente. Então, eu quero libertar vocês, porque vocês estão presos, são escravizados, esse país é corrupto desde os anos 500, de 1500. Nós precisamos de uma revolução agora. Então, os atos revolucionários, por isso que você comentou ali, essa destruição dos bandeirantes, tudo isso, esses atos políticos são frutos desse olhar para o passado com um viés ideológico, com uma percepção inteiramente política e econômica. Então, nós aprendemos a história assim e continua sendo ensinada desse jeito. E nós estamos passando de geração em geração de um povo que não conhece a grandeza da sua história.
né? E aí a gente olha pro Império, por exemplo. O Império também é tão atacado, né? Que é absurdo a maneira como a visão que se tem hoje sobre de pensar que até isso tem. Eu tô percebendo que as pessoas estão tomando mais. Estão melhorando, Tá melhorando. se percebendo que a monarquia não era tão ruim assim como foi ensinada, né? Mas se construiu uma ideia de um monarca explorador, controlador. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu fui visitar Petrópolis e fui até a casa ali de Dom Pedro II, tudo, visitar aqueles lugares, todo o museu do Império, e havia uma mulher, tudo isso custas do nosso dinheiro e do nosso ouro. Aí eu não me aguentei, eu fui obrigado a virar para ela, mas eles não gastavam por ano o que só o STF gasta hoje. O que só os deputados gastam hoje, eles não gastavam no ano todo. Então as pessoas não têm essa percepção, né? E acabam caindo naquela lorota. Aliás, naquele palácio lá tem uma coisa curiosa, né? Porque eu fiz lá uma visita guiada, que todo mundo deve fazer, é bem interessante, o palácio é imperdível lá em Petrópolis. E aí a moça que estava nos guiando, né, que também era visivelmente de esquerda, falou assim, não, porque aqui era um lustre bacará. Aqui, essa maçaneta, ela era de cristal. E havia um monte de luxo que não estava mais. Aí eu perguntei assim, ué, isso aqui era... Quem que levou embora? Quem que roubou? Ah, quando veio a República, eles roubaram. Aí eu falei assim, então já sei, quer dizer, a monarquia construiu, a República roubou. Tá bom. Isso é uma coisa interessante. Eu fui... Eu sou guia histórico, já guiei um pessoal para Jerusalém, para Portugal, fomos ano passado para França e ano que vem vamos para Espanha, né, fazer um guia histórico daqueles lugares. E esses guias locais, eu costumo dizer o seguinte, eles sempre olham para as questões materiais. É como se eles estivessem falando de um túmulo e descrevendo, aqui tem azulejo, essa pedra de mármore tal, produzida não sei onde, foi usado tantas gramas de cimento. Tá, mas e o morto? Não se fala do morto. Então você chega lá naqueles, por exemplo, aquele castelo Saint-Michel na França. Aquilo ali era riquíssimo. Daí a pessoa fica falando, aqui foram tantas pedras trazidas. Desculpe, interessante, mas as pedras não são nem um pouco importantes. Eu não quero saber das pedras. Eu quero saber o que existia aqui dentro. Aí quando você vai ver que eram 350 monges, que existia ali uma educação gigantesca, tudo. Então é sempre o esse ângulo viés é sempre materialista. materialista. Sempre materialista. É impressionante. Ninguém está preocupado com o que foi ensinado, qual foi o bem que foi feito naquele lugar. É nada, só uma tentativa de atacar a nobreza que lá havia, atacar a religião, e dando sempre essa interpretação forçada que tudo é explorado, tem o explorador como se o marxismo não explorar, foi o sistema econômico que mais explorou os outros, né? O mais criminoso da história. E esse processo da República no Brasil, quando a República foi instituída, ela foi um ato, foi um golpe de Estado. E eles então precisaram fundamentar para a população que aquilo foi bom. E aí, nesse processo, vai ser reconstruída a imagem do Tiradentes. Aí todo esse viés de que os portugueses são ruins vem até até o final do século XIX, isso não existia. Todo esse princípio de que Portugal era uma colônia sempre nos explorando, toda essa ideia que hoje ela é fundamentada, ela é muito recente dentro da formação do nosso país. E ela não encontra uma ação dentro da realidade. Ela sempre está ligada a um princípio que é ideológico-político, é uma adaptação. A própria figura do Tiradentes